iniciando? Sim, é só para botar tudo no Facebook. Tá tudo certo? Transmitir ao vivo. E a gente começou. Vou botar então a tela. Desde 1956, para a Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos, pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Marketing e ou propaganda. Segunda-feira, 19 de agosto. A gente tem hoje aqui conosco Lucas Ferrari. Se o sobrenome garante, o nosso programa hoje vai ser fantástico. Eu pelo menos, de sobrenome Ferrari, não vou te dizer que é assim tão incomum, mas eu tenho boas lembranças do nome Ferrari, ou o Rio Grande do Sul tem. Então, nós temos aqui conosco Lucas Ferrari, o melhor adeva da área de direito digital e propriedade intelectual da Grande Porto Alegre. Tá bom assim? Grande Eu vi que o marketing é bom aqui na rádio. Ligeiramente exagerado, digamos. Eu, por exemplo, me considero o melhor do mundo. Não, estou brincando. E aí, Lucas, fala um pouco da tua vida, um pouco do teu trabalho, um pouco do mercado. Quais são as dúvidas e grandes questões que tu tem na tua área? Buena, vamos lá. Bom, meu nome é Lucas Ferrari, então... Quanto tempo de experiência? Advogando aí mais de 10 anos, né? E esse tempo todo na área não especificamente digital? no direito digital, propriedade intelectual. Isso faz mais ou menos uns 8, 9 anos que eu estou nessa área, né? Especificamente de direito digital e propriedade intelectual. Esse é meu chão mesmo. Trabalho com direito empresarial em geral, né? Mas o foco principal aí meu é propriedade intelectual e direito digital. Enfim, tenho experiência acadêmica, fiz mestrado na área, dou aula em pós-graduação sobre o assunto. Aonde tu dá aula? Na Uniriter. Uniriter, legal. Tanto na Já que o nosso assunto é marca e propriedade intelectual, o Uniriter é uma bela de uma marca. É uma boa marca. A gente tem uma carteira, por exemplo, eu, além da rádio aqui, faço gestão criativa de uma pequena agência de propaganda. Se eu tivesse na minha relação de clientes, quem são teus clientes? Uniriter. Já faz um H que o já diz, opa. Não, a Uniriter está bem consolidada, bem forte, uma proposta moderna também, né? Então, é um lugar bem legal de trabalhar e é bem interessante. Uma marca boa, como tu falou. Né? A Uniriter seria já hoje uma marca forte, né? Sim, com certeza. Com certeza tem bastante nome no mercado, né? Seria uma marca notória, digamos assim. Marca notória. No estado aqui, sim, pelo menos, né? Tem um nome bem forte, uma universidade tradicional. E é uma universidade que... tu sabe que tem eu, particularmente, como outras pessoas, deve ter outras questões filosóficas, conceituais. A Uniriter, ela, pelo tempo que ela existe, assim, eu acho que ela já está chegando num momento de realmente integrar uma lista das melhores universidades daqui, e eu tenho uma ótica assim um pouco divertida, tá? Que é porque eu sou antigo, né? Então eu associo muito assim a entidade de ensino com a cara do lugar onde ela está. Sim. Tá? Por exemplo, tu é advogado, tu deve concordar comigo. Tu sabe que o direito e a comunicação, propaganda especificamente, eu acho um absurdo o número de faculdades que existem. Sim. Tu sabe quantas faculdades de direito existem no Brasil? Olha, não sei quantas... 1.100. 1.100. Nos Estados Unidos, 100.
Tu sabe quantos cursos de jornalismo tem no Rio Grande do Sul, cara? Eu vou dizer jornalismo porque é um número maior do que comunicação. Comunicação tem 22 faculdades. Cara, não tem professor para isso. 22. E curso de jornalismo, se eu não me engano, é 23 ou 26. É muita coisa. É muita coisa. Não tem, primeiro que não tem professor para isso. Exatamente. Tu acredita que em Caçapava do Sul, cara, tem um campus lá da universidade, não sei qual delas, eu acho que é de São Borja, de comunicação, de propaganda, mas, cara, eu acho que é completamente inadequado ter uma faculdade de comunicação só para ter uma faculdade. Eu acho um absurdo. Eu estou te falando isso porque eu comecei te dizendo, tu enxerga um prédio, tá, que tem a maior longevidade, não, isso é uma coisa só divertida, é um olho meu, tá? Tu enxerga um prédio, a cara do prédio, a época dele, a construção, parece que o saber está grudado nas paredes, pelos bancos, pelos mestres que passaram ali, né? E a Uniriter já tem uma coisa, eu te digo porque eu, como tenho bastante curiosidade em acompanhar a tendência, movimentos e a galera tal, né? Eu, de vez em quando, sou convidado para ir lá na Rádio Grenal falar sobre futebol, e eu sempre que posso, e até porque eu já tive um diretor de arte trabalhando comigo, que estudou lá no Ritter, né? Eu vou lá e entro no prédio, assim, para olhar e ver como é que está sendo civilizado aquilo, né? Sim. E isso é uma coisa que a Uniriter já tem, assim, tu tem uma boa sensação entrando lá dentro do prédio. Né? Essa questão da marca, do marketing, né? A gente, do ponto de vista jurídico, a gente trabalha muito com o registro do nome e do símbolo, né? Mas a gente sabe que no marketing tem todo esse patrimônio atrás que tu consolida através de um nome, né? Isso. Então, ao longo dos anos, realmente, uma universidade, uma instituição de ensino vai consolidando também todo um patrimônio, né, de ensino e de tradição. E a Ritter tem isso também, né? E, ao mesmo tempo, se modernizando, tem um campus no Iguatemi agora. Tem um campus dentro do Iguatemi, próximo do campus novo da Unicinos, também na Nilo, né? Então, a gente vê também que, ao mesmo tempo, essas universidades estão tentando dar um passo além para se aproximar dos mais jovens, assim, da modernidade. É mais ou menos como diz a música, né? Tu tem que ir onde o povo está, né? Se tem mercado que frequenta Iguatemi, e se é mercado suficiente para sustentar uma estrutura de um anexo de uma faculdade que seja, né? Lá está a faculdade, né? Ela tem, confesso que eu não sei se já está tendo aula da graduação lá. É bem focado na pós-graduação, né? Então o Iguatemi tem um prédio novo, tem uma parte toda de escritórios ali, então é uma parte mais corporativa e é ali que a Uniriter se instalou, né? Juntamente com essa parte aí de escritórios que tem nessa parte nova do Iguatemi. Mas, ao mesmo tempo, mantém o campus, o direito, segue em Canoas também, tem na FAPA, na Zona Norte. Tu já entraste no direito digital e propriedade intelectual já na modernidade, né? Tu não pegou aquela revista do NPI, que era Corpinho 4? Não cheguei a pegar. Só o acompanhamento já fazia alguém desistir de fazer sem o apoio técnico de um escritório, né? Eu imagino, porque a revista da propriedade industrial é essa, né? Que é onde saem as publicações do INPI, que é semanal. Ela existe impressa ainda? Ela existe. E não sei se, te confesso que eu não sei se existe impressa, não, porque desde que eu comecei a atuar na área aí já tinha digital, né? Então a gente acompanha ou por meio de algum software que tu utiliza para gerenciar teus processos de marcas, patentes, enfim, de outros direitos junto ao INPI, ou mesmo tu consegue entrar pelo site do Diário Oficial lá e conseguir baixar a revista em PDF, né? Então, as duas opções são possíveis. Lógico, se tem alguma coisa automatizada, é mais fácil. Então, eu confesso que eu não sei. Eu não duvido que ele exista impresso. Mas, pelo menos a realidade profissional que eu conheço hoje em dia, todo mundo acompanha digital já. Não é só para a gente se divertir. Nós estamos citando algumas empresas que são sólidas e estão há bastante tempo nesse setor de registro de marcas, né? Como a Mário de Almeida, que tem 60 anos, né? Eles provavelmente devem ter pessoal jovem que já faz a coisa, evidente, né? Sim, mas provavelmente deve ter um advogado lá mais antiguinho, assim, que nem que eu, que deve gostar de ter a revista. Deve ter alguém que tem ainda. É que nem também, vou parar para pensar a perspectiva de jornal, né? Também tem gente que não larga o jornal impresso, né? Mas eu também vou É que o jornal impresso, ele tem, eu acho que uma última vantagem para quem gosta de jornal impresso,
que o jornal impresso ele vem ao teu encontro, tu não precisa pesquisar. Então, para uma pessoa que não tem muita sintonia ou facilidade, como é o meu caso com TI, Sim. eu comprando o jornal, se eu olhar a capa do jornal, eu já tenho as informações principais ali. Sim. Enquanto que, claro, que é outra linguagem, as pessoas que utilizam o digital, eles fazem o mesmo processo de ter facilitadores para encontrar o que precisam, de acordo com a ferramenta, né? Lógico. Mas o jornal impresso, ele te dá essa facilidade. Por exemplo, tu gostas de ler o fulano de tal. Sim. Tu já sabe que ele escreve na página tal. Claro, no digital tu vai lá e procura também, mas aí... Um Ctrl Fzinho resolve, né? Mas tu sabe que eu trabalhei há uns 5 anos, eu trabalhava com uma sobrinha minha. Sim. Tá, por aquela coisa de ser sobrinha e tal, então aí aquilo é um facilitador também para tu entregar senhas e coisas desse tipo, né? Quando ela saiu, ela me disse assim, tu tem que pegar isso aqui agora, aprender como é que vai lá no banco e tal, não sei o quê, senão tu vai estar passando senha de uma pessoa para outra, e não necessariamente tu vai trabalhar com certeza absoluta que tem uma pessoa ao teu lado de confiança. Aí ela me ensinou como é que mexia para chegar lá nos saldos, nos vermelhos lá do banco. E aí eu fiquei me divertindo com ela. Para te chegar lá no lugar onde informa os extratos, são 13 cliques, cara. 13 cliques. 13 cliques. Entre tu abrir, bate, não sei o quê e tal. Tem coisas e a assim, gente né? fica impressionado, mas aí é a dificuldade de quem é antigo mesmo. Porque, por exemplo, a moça que trabalha comigo ali, a Natália, tu fica olhando assim e faz assim... Não tem 13 cliques. Tu nem percebe os cliques. Quando eu vou dizer, Natália, ela está aqui, ó. Entendeu? É só uma questão de hábito, de costume, de como tu começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar no papel. Alguém quer me dar um presente? Minha mulher ficou uns dias em São Paulo, sabe que ela me trouxe presente? Uns 6 ou 7 jornais que normalmente eu não tenho, assim, facilidade de comprar aqui. Claro, tem aqui no banca tal, mas ela me trouxe. Sim, lá chega mais rápido. Ela me trouxe o Valor Econômico, edições especiais do Valor Econômico, do Globo, do Estadão, da Folha, porque ela sabe que eu fico ali devorando aquilo e eu curto, né? Mas eu gosto do papel também, né? Eu confesso também, quando eu preciso ler alguma coisa com mais calma, eu imprimo. Posso ter, mesmo jurisprudência, algum artigo, eu imprimo. Se eu posso ter digital, é melhor ter para armazenar, eu acho, mas eu imprimo. Para ler, para mim, é melhor. Tu tem, Lucas, algum case atual de trabalho de marca ou propriedade intelectual que tu esteja envolvido, que tu possa nos contar aqui para ilustrar os ouvintes? Sim. Eu até ia aproveitar um gancho do que a gente está falando, né, dessa questão do direito digital, da propriedade intelectual, do papel, do digital, que é essa área do direito digital, que não existe uma disciplina jurídica propriamente disso, né, direito digital. Direito digital nada mais é do que uma adequação do direito para esse contexto digital, né? Sim. Enfim, né? Então essa relação, né, físico, papel, né, tangível, intangível, que é o curioso dessa área toda, né, que a gente veio conversar aqui, certo? Que é esse aspecto, né, imaterial e onde o direito se encontra e como é que tu faz essa conformação. Chega aí. Tu tem que fazer uma onda aqui para entrar e dizer, cheguei, pois! Cheguei. Agora sim o programa vai ficar ótimo. Tudo bom, Não, Lucas? Tudo bom, mas... Tava muito bom, agora vai ficar ótimo. Márcia Cristófoli. Cheguei, eu demoro, mas eu tardo, mas eu não falho. Não, tu não chegou atrasada. O programa tinha que ter te esperado, mas aí o nosso convidado estava com um pouco de pressa e tal, então a gente... Porque a culpa é sempre do convidado, entendeu? Tu não tem culpa nenhuma. Eu nunca tenho culpa, muito bem. Hoje tu tá queridinho hoje? Como sempre, né? Ok. Mas vem cá, tia, tu já entra aqui dizendo, hoje tu tá queridinho. O Lucas vai pensar Hoje que... tu tá mais querido comigo. Melhorou. Então tá, Lucas. Bueno, mas seguindo, então, nesse limbo aí que a gente entra, que é onde o direito vai ao pouco. Só para atualizar, Márcio, eu tinha pedido para ele, Márcia, se ele tem algum case atual que ele esteja envolvido com propriedade intelectual, essa coisa, para ele falar para os nossos ouvintes. Então, é nesse limbo aí entre o que é o mundo mais, né, tradicional do papel, né, do tangível e o contexto esse digital que está cada vez mais se ampliando, evidentemente, né, que o direito começa a entrar e procurar situações que as pessoas ficam, tá, mas, né, o que a gente faz? Isso pode, isso não pode? Então a primeira coisa assim que eu acho que é legal de a gente falar,
que traz bastante essa parte da propriedade intelectual, o meio digital e também a atividade publicitária, qualquer atividade desenvolvida na internet, em relação a conteúdos que tu encontra na internet. E se tu pode utilizar ele ou tu não pode utilizar. Fotos também, né? Muito, no caso, fotos. Né? Aham. Fotos, principalmente imagens. Né? Então, a gente, enfim, está bem consolidada já na internet, acho que no 90 e poucos começou no Brasil aqui, né? 92 ou 94? Eu me lembro de 94, lá quando meu pai assinou o VRS, que a gente começou a usar, bem no comecinho. Eu acho que eu peguei... 92 começou a haver a substituição nas agências, especificamente, onde eu estou sempre enfiado, o papel manteiga pelo computador, o arte finalista foi perdendo emprego, coisa desse tipo, aí começou... 92, eu acho. Enfim, mas no começo era meio que sem lei mesmo, vamos dizer assim, né? Tudo que se encontrava, tu reproduzia e foi se acostumando até a questão da MP3, enfim. Mas muita gente ainda acha que o conteúdo que tu encontra na internet, ele é... De domínio público, de domínio né? público, né? Livre e desimpedido para utilizar, e não é bem assim, né? A gente tem diferentes perspectivas sobre aquilo que tu encontra. Assim, eu tenho certeza que tem diversos senãos aí, né? O que pode, Sim, o que não pode. exato. Mas tu consegue nos dar em linhas gerais, o que é mais comum acontecer que não pode acontecer, que não poderia? Eu diria assim, sendo bem conservador Tudo. e sendo advogado, né? O advogado Tudo. sempre traz a mensagem chata, é sempre o xarope que diz que não pode fazer. Ele diz assim, não utiliza conteúdo de quem não sabe... Quem criou o conteúdo, Não sem sabe a pedir autorização, procedência. não sabe a procedência, não utiliza. Porque isso pode dar problema. Seja, por exemplo, por direito autoral, porque uma foto vai ter um fotógrafo, e o fotógrafo titular do direito autoral, seja pela imagem de uma pessoa também, porque aí existe uma outra coisa que não é uma propriedade intelectual, que é chamada de direito de imagem. Uma fotografia... Que é bem mais complicado. Que é mais complicado. E aí não vou dar um caso meu, mas eu vou dar um caso recente, que é um tema legal também, que já uma empresa de comunicação digital, um tempo atrás, me fez uma consulta, a gente elaborou um parecer sobre a utilização de memes. Aham. Né? Nas Então, suas comunicações. nas comunicações. O pessoal na agência chega, mas a gente pode usar um meme lá no perfil do cliente, né? A gente quer utilizar, né? Enfim, alimentando o feed lá do... Claro. E acham, geralmente, porque o meme toma proporções, né, de viralizar, sim. que ele é, né, E é tranquilo. difícil tu identificar a procedência. Exato, a autoria. difícil. Só que isso não significa que não tenha um autor ou que não tenha uma pessoa retratada ali, Isso né? que tem vários escritores famosos, a Marta de Medeiros, o Luiz Fernando Veríssimo, Que se atribui. que é até num sentido de homenagem, digamos Caio assim. Fernando Abreu. Sim, Daqui a pouco sim. Se tem lá uma atribui, frase que é do Luiz Fernando Veríssimo, e não foi ele que escreveu. Isso é bem comum. A Marta Medeiros, inclusive, já escreveu sobre isso, né? Ela fez uma... Já escreveu? Não, ela escreveu de forma divertida, assim, legal, dizendo dessa coisa, ela ser identificada por certas coisas que ela não teria dito Não e é que dela. são assemelhadas aos pensamentos dela. Então, alguém Veríssimo cria... também, né? O Veríssimo aqui no Rio Grande do Sul, Acho que é o campeão, né? deve ser o campeão disso. Ele e o Caio Fernando Abreu. Mas dando alguns exemplos práticos, assim, que eu me lembro de, não casos meus, né, mas que aconteceram recentemente. Eu li esses dias. Tem um perfil de Instagram aí que é de memes, assim, que os caras utilizam uma imagem e frases engraçadinhas ali. Acho que é Centavara, se não me engano, é o perfil. Eles utilizaram o cara no começo, quando criou o perfil lá, ele pegou uma foto de um cara de chapéu, assim, meio caipira, meio... né, cowboy, não sei, enfim. E começou a utilizar no Instagram dele, e hoje em dia, não sei, deve ter milhões de seguidores. Né? Ou seja, tem um conteúdo econômico naquela página. Né? O cara vive daquilo, deve faturar legal, enfim, tem um conteúdo econômico. Ele estava utilizando e daqui a pouco alguém se identificou. Não, olha aqui, essa é uma pessoa que está aqui, né? E essa pessoa entrou com uma ação judicial contra ele. Recentemente ganhou uma indenização de R$100 mil. Meu Deus. Pela utilização indevida e sem autorização da imagem. Lucas, a gente teve um caso muito recente, que foi, inclusive, o que motivou o nosso convite para ti, né? Que foi com a Prefeitura de Porto Alegre. Sim. Eles noticiaram... E aí eu queria também explorar um pouco isso, assim, o que é propaganda e o que é informação. Porque também tem essa diferença no uso de imagens ou de conteúdo na internet, né?
eles, para divulgar foi para divulgar vagas de emprego, né, Pinto? Acho que foi isso. Faz acho que uns 2 ou 3 meses já. Sim. Eles usaram a capa de um CD, se não me engano foi isso, a capa de um CD do grupo El Chan, da Bahia, para divulgar essa vaga. E aí enfim, foi muito questionado esse uso, né? E aí alguns argumentando, mas é um CD de 2000, 2001, não, menos, 2003, não, até. Deve ser antes. Não, acho que antes até, não, acho que é 90 e poucos, anos 90. E, então, já passou o tempo de propriedade, enfim, outros dizendo, não, mas não foi publicidade, foi informação, aí pode, enfim. Qual é o comportamento, assim, correto nesse tipo de situação? Vamos falar por partes. Assim. Primeira coisa, voltando, começo. Conteúdo não é teu. Vou repetir o mantra do advogado xarope aqui. Não usa. Tá? Seja para informação, seja para publicidade. Lógico, aí a gente vai entrando, vai dizendo as exceções, o que pode e o que não pode. Esse caso é bem sensível, tá? Porque, assim, o direito de imagem, que não se confunde com direito autoral, que é isso que eu falei antes, por exemplo, uma fotografia, tá? Uma fotografia vai ter um autor, que é quem tirou a foto. Perfeito. Tá? E vai ter a imagem de que é quem é retratado. São direitos diferentes. Por exemplo, tu quer usar uma foto... E pode ser processado pelos dois. Pode ser processado pelos dois. Quer usar uma foto da Carla Pérez, tu vai ter que pedir a autorização do fotógrafo, se ele continuar com os direitos, né? Mas, enfim, do autor, quem tiver os direitos de autor, e da Carla Pérez, que são os direitos de imagem. São duas coisas diferentes. Tá? Isso é importante porque, quando se fala em foto, se confunde. Até a jurisprudência mesmo confunde, às vezes, direito autoral com direito de imagem. São coisas diferentes. Tá? O direito de imagem, eventualmente, pode ser flexibilizado em algumas situações, como, por exemplo, uma situação de informação, né? Daqui a pouco, é uma cena na rua, ou uma celebridade, né? O direito de imagem... Pessoas públicas, né? Tem uma certa flexibilização dependendo do contexto, né? Onde foi tirada a foto e para que ela está sendo utilizada. Isso é uma parte. Só que a capa de um CD, né, na verdade, é uma foto artística. Né? Ela não é jornalística. Não é jornalística. Né? Então, o grande problema, no caso, não me parece ser o direito de imagem em si, né? Que também acho totalmente descontextualizado. Quer dizer, desculpa que eu não conheço o caso concreto, mas acho que é totalmente descontextualizado tu utilizar, né, uma imagem, enfim, uma ilustração mesmo. Não deve ter sido uma imagem para informar, foi uma ilustração que quiseram utilizar numa notícia, enfim. Mas o direito autoral, ele não tem ele tem alguns casos... Essa flexibilização. Ela até tem alguns casos que tu pode flexibilizar, mas são bem restritos. A legislação de direito autoral ela é bem restritiva. Então, assim, num caso desses, lógico, sem saber os detalhes, eu diria que é bem temerário tu utilizar uma foto de um CD, de uma obra, da capa de um disco, da capa de um livro, né? Me parece, assim, em princípio, que a desculpa de ter sido a pretexto de informação não seria suficiente. Dependeria de caso de processo... dependeria de autorização, porque eu não vejo... Tem algumas exceções legais ali para utilização do direito autoral, que é a citação de um pequeno trecho para uso não comercial, por exemplo, ou uma finalidade educativa. Enfim, tem algumas exceções, tá? Que até acho que aqui a gente pormenorizar vai ficar meio pesadinho, mas que não me parece ser o caso. Tá? A regra é a seguinte, não usa. Eu vou dizer assim, na dúvida, não usa. Não arrisca. No marketing digital, não usa. Me diz uma coisa, se aplica 100%, eu já ouvi até que não existe mais essa coisa da anterioridade. Eu tive um cliente uma vez, ele tinha uma empresa lá, há 50 anos lá, e nunca registrou a marca. Aí um esperto, 40 anos depois, durante 10 anos, fez com essas intenções, era até da mesma cidade, registrou a marca e não tinha atividade. Quando tu registra uma marca, tu tem que dizer que tu tem aquilo. Aí, eu não sei, o cara usou um truque qualquer lá e depois foi lá no sujeito, isso aqui, ó, tu vai ter que fechar tua empresa ou trocar de marca, e obrigou o cara a comprar a própria marca dele e não se aplicou o fato lá de o cara ter anterioridade, que já tinha uma empresa há 50 anos, que herdei do meu pai, que não sei o quê. O cara acabou tendo que negociar com o cara. O cara queria X mil lá, o cara que fez a trampolinagem lá, e aí o cara estava de livre atirador, em vez de ganhar X mil, ganhou menos que X mil, mas ganhou, e o cara, para parar de se incomodar e despesa com o advogado, acabou cedendo. Isso pode acontecer, sim. A marca tem essa, né? A marca, tu não...
quem, digamos assim, tem que ter atividade, né, tem que declarar, mas pode-se, né, alguém mal intencionado pode forjar, eventualmente, né, essa atividade, daqui a pouco emitindo nota fiscal, né, ou documentando de alguma forma que utiliza aquela marca. Isso é mais ou menos tipo um uso capião, assim? Funciona, Não, o cara não vai lá e chega a paga ser. os impostos. É que assim, existe um período legal que tu pode exercer um direito de precedência por tu já ser o titular da marca, se tu utilizar de boa fé, mas é um período curto, é um período de 6 meses, né, que tem que ter anteriormente, e, enfim, se discute ali até qual é o momento que tu pode alegar esse teu direito de precedência. Mas vai ser um tempo depois, pelo menos, do registro. Se passar alguns anos, já complica. E se essa outra parte comprovar que vem utilizando a marca, né, e, teoricamente, de boa fé, né, a má fé tu vai ter que comprovar, tu não vai presumir, pode ser que dê um problema. Então, o negócio é registrar a marca também, de novo. Quer dizer, tem que registra para evitar a incomodação. A gente até tem um caso curioso, um caso judicializado, é complicado ficar comentando, mas eu só cito porque não sei qual foi o resultado final que aconteceu agora, mas é um caso que também é interessante, é um caso nosso aqui de Porto Alegre, que é o Cachorro do Rosário, né? Então, tu sabe, tu tem ido lá no Cachorro do Rosário ultimamente? Eu passei esses dias, eu não comia, mas eu passei esses dias ali. Eu até recomendei para um conhecido meu que atua nessa área para ele ir lá pedir licença ali e fotografar. Tu sabe que é um caso muito peculiar, emblemático. Eles botaram, se tu olhar assim no pé da carrocinha ali do Rosário, que eles estão usando do R agora, né? Isso. Os legítimos, né? Isso. Os que se conseguem Os identificar originais. como donos, né? Eles botaram um cartazetezinho assim, bem humilde assim, dizendo que a marca foi registrada, que não sei o quê, que alguém sacaneou, que bebê. Eu digo, pô, um escritório pode até pagar para eles para fazer propaganda disso, fotografar aquilo para dizer para o empresário da importância de tu registrar a tua marca. Eu tô falando desse caso, inclusive, porque enfim, nas aulas, nas apresentações que eu dou, eu gosto de trazer esse caso porque eu acho ele bem emblemático, não só por ser nosso aqui, mas por aquele fato. Tu tem uma carrocinha de cachorro-quente. Não, era a coisa mais simples, né? É uma carrocinha de cachorro-quente. E ninguém dá importância. Não vou registrar. Pra quê? Já me conhecem. Pra que eu vou registrar? E é uma carrocinha de cachorro-quente. Não, a gente vê agora, né, com essa franquia que existe, Cachorro do Rosário, qual é a força da marca, que é aquilo que a gente estava comentando antes, né? A marca marca, do ponto de vista jurídico, é um sinal. Um desenho. Agora, no marketing, ela tem todo esse patrimônio associado, né, da tradição e tal. Então, quando tu pensa em Cachorro do Rosário, tu lembra da carrocinha. Eu tenho uma curiosidade de olhar eu já pensei várias vezes, porque tu acessa e pode ver, né? Esse processo, porque na verdade isso aí deve ter sido uma coisa meio marca espontânea. Aquilo ali deve ter sido lá em 1962, o cara abriu o cachorro-quente dele ali. Qual é o nome? Normalmente o que tu associa? Tu vai aqui na Cis Brasil, tu tem Ferragem Cis Brasil, tu tem Lavanderia Cis Brasil, tudo é o apelo mais fácil. Tu nessa rua, põe o nome. Exato. Tá? Aí tu aqui do lado do colégio. Eu tenho até uma situação engraçada que eu prestei serviço para o Colégio Sevigné, tá? E nós estudamos um pouco dessa marca, porque a pessoa que me atendia lá no Sevigné, ela disse que foi quando começou a surgir aqui, eu acho que em todo o Brasil, essa coisa de evasão escolar, perder aluno, concorrência, mercado, privado, público, não sei o quê, e o Sevigné estava perdendo muito aluno. E ela disse, e ainda além de tudo, eu perco muito cliente, muito aluno para o Rosário. E eu odeio aquele colégio porque eles só me tiram meus alunos, mas eu ainda faço uma coisa para eles, vou lá e consumo aquele cachorro-quente maravilhoso. Sabe o que a gente fez? A gente criou o cachorro-quente do Sevigné. Cara, em uma semana de funcionamento, vendeu em média 500 por dia. Só que o comércio local ali, não sei o que aconteceu, tem uma legislação de X tempo para cá, que para abrir, não sei quem é que respeita, mas eu acho que foi os comerciantes locais aí que começaram a perder os lanches, a lanchonete ali de perto, que foram na prefeitura e mandaram tirar o cachorro-quente, porque teria uma lei que da data tal, não sei o quê, não poderia abrir mais esse tipo de comércio na região X do centro de Porto Alegre. E ela brincava e aí eu comecei a olhar um pouco, além de se consumir o cachorro-quente, né? Aquilo deve ter sido uma marca espontânea, talvez o cara nem pensou em registrar, por isso, todo lado no colégio, como é que eu vou botar o nome? Ou eu vou Só botar, como referência em primeiro momento, né? Porque até o Colégio Rosário
teria envolvimento nisso, Exato. né? Não, Eles aí estão tem, usando... o cachorro do Rosário se notabilizou por usar a marca de outro. Aí tem outras nuances aí nessa questão que a gente poderia até viajar em cima, bem isso. Né? Então, hoje está indo bem, né? Bom advogado seria. Ele é pai de um advogado, vamos deixar... Brilhante. O Brilhante. melhor que tu O melhor- conhece. Não pode ser o melhor, porque eu já disse que ele é o melhor. Aí tu fica... Depende viu? da área, mas depende da área, né? Não, ele, Viu qual é a área do Gabrielzinho? Ele até fez menos. Qual é a área do Gabrielzinho? Vamos lá. O Gabriel, ele não é dessa área aí. Não? Então tá. Mas o negócio é que só para ficar mais claro para quem está ouvindo, né, que a gente já presumiu que o pessoal sabia. O que aconteceu foi que ele não registrou a marca, né, um ex-funcionário que tem uma relação familiar com ele lá saiu, registrou a marca, e aí fez essa franquia que tu encontra em tudo que é canto, né, e que é enfim, tem um potencial. Isso não é lenda urbana, né? Não isso não, isso realmente... O caso está judicializado, tá na Justiça Federal, não sei, tinha subido para o tribunal aí. Eu não vou entrar, eu não gosto de discutir, não gosto da sentença desse caso também. Eu não gosto não pelo resultado em si, mas porque tecnicamente tem minhas ressalvas. Tem falhas. Mas é só para demonstrar assim, tipo, tu tem uma carrocinha de cachorro-quente, tu tem um negócio pequeno, ele pode crescer. E voltando para o ambiente digital, nesse mundo de startup, o negócio bomba em 2 toques. Eu também, uma determinada época, prestei serviços para Excelsior, de Santa Cruz. A carrocinha do cachorro-quente do Rosário era o maior cliente de salsichas do Rio Grande do Sul deles. Sério? Era um troço assim, era um troço absurdo, assim, não sei se é ainda esse número, mas era qualquer coisa do tipo, a carrocinha do cachorro-quente consumia 5 toneladas de salsicha mês da Excelsior, era o maior cliente. Meu Deus! Tinham vários concorrentes da Excelsior brigando e fazendo propostas para o cachorro-quente do Rosário trocar de fornecedor. Então, a gente põe uma carroça de cachorro-quente, carrocinha, como a gente costuma dizer, tu vê que dinheiro que movimenta aquilo ali. Então, esse mal-intencionado, desse que fez essa confusão, ele estava também de olho num valor X de grana, né? Sim. Tem uma outra marca muito legal, cara, que eu acho essa marca fantástica. O cara, deve ter caído um raiozinho na cabeça dele, tá? Que o cara também teve encrenca desse tipo por outro se apropriar, que foi a No Stress. E No Stress é a história, né, que a gente escuta. O cara estava lá no rosa, não sei o quê, delirando e tal, e era um período que estava muito se usava muito essa gíria. No Stress, velho. No Stress, No Stress. E o cara, No Stress, que é um troço... É uma marca universal, porque se compreende tanto em português como em qualquer língua, e stress virou, do inglês, ela foi para tudo que é língua, que eu saiba, espanhol e tal. Uma marca fantástica. E aí teve um esperto também, que foi incomodar o cara lá, e foi uma puta de uma sacada, né? E às vezes pode até, a gente fala de má fé, às vezes pode até ser uma coincidência mesmo, né? Porque pode ser nesse caso, acho que não, né? Mas pode ser uma coincidência criativa em termos de marca, né? Porque pode. O Brasil é grande também. A gente tem muito essa brincadeira, né? Se alguém inventou, não interessa. Eu na minha cabeça, acabei de inventar, porque não conheço, né? Isso é verdade, porque é o seguinte, né? É que a gente fica tendo ideias e se acha o máximo, mas as coisas elas estão... O Paulo Miklos uma vez disse que as ideias estão aí, é só tu te abaixar e pegar, é de quem pegar primeiro. Porque assim, eu sempre não, já falei isso umas 3 ou 4 vezes. Eu estava ouvindo uma vez, há muito tempo, a Hebe Camargo estava entrevistando o Juca Chaves. Sim. Aí lá pelas tantas, e eu usava o cabelo comprido, lá pelas tantas o Juca Chaves pega e me diz assim, não, porque eu inventei o cabelo comprido. Eu digo, como assim, compadre? Fui eu que Vou te mandar uma foto minha. Fui eu que inventei. Não, aquilo estava no inconsciente coletivo, aquela ideia estava vindo. Seguramente, quando apareceram os Beatles, tinha um cara lá no Japão, um cara em Erechim, eu, Juca Chaves, todo mundo achando que tinha inventado o cabelo comprido, entendeu? E não é, às vezes, as ideias são muito assemelhadas, a mídia está bombando, tu pode ter a mesma ideia no mesmo tempo, por isso é importante se registrar a marca. Tem Né, nessa quem parte... registra primeiro, foi o que o Paulo Miklos quis dizer. As ideias estão aí, tu te abaixa e agarra as caídas no chão. É só tu pegar primeiro e registrar. Nessa parte de propriedade intelectual aí, essa questão da originalidade, da anterioridade, se discute muito, né? Na parte do direito autoral, mais especificamente, a criação artística, que tu entra mais nisso, de quem é a ideia, de quem não é, né? Mas, por exemplo, termos de marca, um caso que me lembrou aqui, que são marcas que convivem até atualmente, não em todos os países, mas existem, não sei se vocês sabem, que existem 2 cervejas Budweiser, né?
Existe a sabia. Bud americana. Porque assim, a Budweiser, ela foi inspirada na Budweiser tcheca, né? Que é a da região de Pilsen, né? Na República Tcheca. Então, na Europa, tu encontra a Budweiser tcheca, né? Nos Estados Unidos, ela já não tem o direito de utilizar essa marca. Foram criadas há mais de 100 anos as duas marcas, né? Budweiser, a mesma marca. Nossa. Só que uma é tcheca e uma é americana. A americana foi inspirada na tcheca. Então, existe toda uma discussão na Europa, porque ao longo dos anos, lá, não sei quantos anos atrás, não ia ter esse problema, né? Depois, passando o tempo, o mercado globalizado. Claro. Tu sabe que eu tive ideia aqui, acho que vou tentar, quando eu tiver tempo, eu mesmo vou fazer, porque eu gosto. Senão, se eu tiver uma pessoa que se dispõe a fazer, a gente vê muitas essas disputas em dupla de compositores. Aldir Blanc e o João Bosco compuseram não sei quantas músicas juntos. Daqui a pouco, corta a dupla e tem uma disputa, tu vai ver lá, não sei o quê. Ah, eu que compus, a letra foi minha, a iniciativa foi minha. Várias duplas, eu já fiz esse levantamento, várias duplas na música popular brasileira, como na música internacional. Né? Os caras vão fazendo, ficam 15 anos juntos, marido e mulher. Aí brigam e aí começa a disputa. A gente, no caso mais notório, assim, digamos que é de John Lennon e o Paul McCartney, teve várias discussões, depois veio cair na mão da Yoko Ono, que comprou, que vendeu para o Michael Jackson, que não sei o quê, é direito autoral, né? É direito autoral. O direito autoral tem outras particularidades, assim, também, que tu não precisa de registro em direito autoral, né? Se recomenda um registro por segurança, mas a obra autoral, a criação autoral, o simples fato de tu exteriorizar de alguma forma, tu cantar, tu, enfim, gravar, escrever, por si só, ela já passa a ser protegida. E aí um caso assim, também curioso, que vocês vão conhecer a música, pelo menos, né? Não é muito meu gosto, mas enfim, que é aquela música Ai Se Eu Te Pego, que ficou famosa com o Michel Teló. Sim, teve uma discussão, né? E ela não é do... O Michel Teló é intérprete, né? Ele não é o autor. Né? Eu não me lembro como é que é o nome da... É uma mulher, uma cantora, não me lembro o nome dela. Mas, enfim, ela compôs, passou para ele, estourou. E um tempo depois, umas gurias lá do Nordeste, eu não me lembro se não foi da Paraíba, enfim, elas... Não, essa música é nossa, pelo menos o refrão é nosso. A situação é a seguinte, era numa excursão que elas fizeram, não me lembro se foi para outra cidade ou se foi para fora, que elas cantavam Ai, Se Eu Te Pego, por um cara, né? E é um refrão, né? Depois ficou num grupo de gurias, de colégio, assim. Um dia elas foram num show, estavam cantando, no show dessa compositora. Ela ouviu, gostou do refrão. Se apropriou. E criou a música. Elas entraram com umas procuraram ela, né? E assumiram, são coautoras. Elas fizeram um acordo, elas entraram como coautoras. Nossa. Porque o refrão é delas. E estava gravado, porque era uma excursão, então filmavam na excursão. Tinha prova de anterioridade, entendeu? Então, se entendeu que aquele refrão lá era uma criação, assim, tipo, de rua. Eu não sei se a Márcia e tu lembram, porque vocês têm... Somos jovens, afinal de contas, eu e tem Lucas, uns 4 né? anos menos do que eu. E essa matéria é tão controversa e tão divertida, o que eu estou achando que vocês não lembram é de um sujeito chamado Carlos Imperial. De nome, falar? sim. Uma das músicas que ele fez foi aquela que... Putz, eu não vou falar aqui, mas vamos dizer que eu sou de 1942. Vai entregar a idade. A Praça, que o Rony Fon cantava. Meu Deus. Hoje eu acordei. Isso aqui que o Carlos Imperial fazia, ele não estava preocupado em ser autor de nada. Ele queria fazer sucesso e vender as músicas. Tá? E aí ele fazia o seguinte, ele fazia uma música, aí ele ia para um cara lá qualquer lá, e dizia o seguinte, ó, eu te dou 10 mil para tu ir para a mídia e dizer que eu te roubei a música. Ele queria, ele armou... Meu Deus. Claro, porque aí dava bateção de boca e entrevistas e não sei o quê, Carlos Imperial me roubou minha música e tal. O cara não teria como provar. Ele queria confusão para quê? Para fazer mídia em cima da confusão e aí as pessoas... Estourava a música. Ele fez 2 ou 3 vezes isso. Deixa eu mudar um pouco o rumo chamando da de antigo? prosa. Não. Tu vai falar de 2019. Eu vou falar de 2019. Na verdade, 2010, talvez para cá, que eu acho que é quando as redes sociais vêm ganhando e se consolidaram com essa notoriedade. Uma coisa que volta e meia surge de dúvidas em relação à publicidade digital são os sorteios que as marcas fazem pelas redes sociais. Isso já se discutiu muito, não só para quem faz publicidade, não só para o marketing digital, mas para quem faz conteúdo mesmo, conteúdo informativo, enfim. Então, o que
pode e o que não pode, assim, ou o que é absolutamente proibido em termos de promoções nas redes sociais? Sim. Não, isso tem toda uma regulamentação. Já tem? Já tem, que tem que ser observada, né? Então, é isso Quem que... regulamenta? Se não me engano, O é CONAR. a Caixa. Não é o CONAR. Tem... Agora, te confesso que nesse ponto eu tenho não sei os Convicção, detalhes, aham. não tenho convicção. Mas não é o CONAR, não, tá? Ele tem uma regulamentação que é via Caixa Federal, que tem todo um regulamento para fazer sorteios. Não é uma coisa bem simples, assim. Pois é, porque assim, pode ser uma coisa super, não, a melhor frase vai ganhar não sei o quê. Isso Compartilha inventaram e não o sei. pretexto de quando é a melhor frase para fugir lá dos impostos. Exato, Para te fazer um concurso pelas vias convencionais, é uma mão de obra, Magazine Luiza, tem que ter, aí a gente vê no ladinho, tu tem que mostrar imposto de renda, não sei o que, não sei o que. Na verdade, assim... E aí inventaram esse truque do tal de concurso cultural. Quando Isso! quer fazer, diz que é concurso cultural, e aí tu inventa lá um pretexto qualquer, uma frase tola. Não, mas eu falo em sorteio mesmo, porque hoje tem, inclusive, sites que fazem sorteio na hora. Enfim, pode fazer isso ao vivo. A gente, inclusive, lá na empresa, a gente já fez isso uma vez. E aí, quando a gente soube que tinha um monte de limitações, a gente, não, na dúvida... assim, ou a gente vai ter que fazer uma consulta jurídica muito importante, ou a gente não vai fazer, porque não é o nosso foco. Eu o que sigo dizem mais mesmo... é que se não está vinculado à compra de nada, tu pode. Tu pode sortear o que tu quiser, desde que não esteja vinculado à compra. Tu não pode fazer a pessoa, o consumidor... Obrigar o cara... tu tem que comprar X e aí... Não, mas o concurso cultural em si tem que... Também tem regras. Tem regras, porque, na verdade, é uma forma de se fiscalizar, vamos dizer assim, que esteja funcionando, que não seja manipulado, né? Então, tem algumas regras que têm que ser observadas, assim, não é tão simples, né? Que aí eu sugiro que se faça uma consulta mais formal mesmo para verificar. Mas sempre que tiver uma promessa de entrega, de um prêmio, de ganho e uma concorrência, né, isso vão ter regras específicas que vão regulamentar, né? A questão da compra é mais a questão da venda casada, que é outra área, né? Agora, o concurso cultural, o sorteio vinculado a uma concorrência, via de regra, assim, vamos dizer, em termos gerais, ele tem que observar algumas regras. Eu te confesso que eu não me lembro agora, acho que é da Caixa Federal, que é a mesma coisa é uma lógica similar, por exemplo, a de loterias e coisas do tipo assim. Porque tem também, o que eu tenho mais visto em termos de sorteio Instagram faz isso muito, né? Assim, a gente vê muito. Então, tu tem que curtir a página e marcar não sei quantos amigos. E aí, o sorteio é feito por um site qualquer, que tu vai lá e sobe os nomes das pessoas e ele sorteia por nome. Alguns sorteiam por número. Então, houve depois uma discussão se tu podia obrigar o seguidor a curtir a tua página. Não, então tem que curtir, compartilhar e marcar. Não sei. Então, assim, uma série de... Todos são assim. Hoje em dia todos estão assim. Todos estão assim, né? Tem que curtir, tem que compartilhar e marcar não sei quantos amigos. Pode, desde que siga essas orientações, é isso? É isso. Tem que seguir as orientações. Dependendo do tipo da promoção, tem que fazer um cadastro do concurso anteriormente também. Também te confesso que essa parte da adequação desses procedimentos via Instagram eu não me atualizei. É bom saber. Fica a dica. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Porque é uma coisa bem, bem recente, verdade. Antigamente o concurso cultural era esse, manda uma frase, né? Ou, enfim, uma foto. Eu lembro que eu acho que era 2007. Acho que era 2007 ou 2008. Eu prestava serviço para uma marca. E era uma marca de comunicação visual. E aí a gente fez um concurso que era do Dia dos Namorados. Então, as pessoas, os seguidores da página... Só existia Facebook na época, né? Não tinha Instagram. A pessoa tinha que postar na nossa página, na página dessa marca, uma foto com o seu cônjuge e fazer uma declaração de amor. E aí tinha que compartilhar, mas porque aí a foto... Era com seu cônjuge, por isso não deu certo. Se fosse com outro amor, daria certo. Mas é que não teria foto, né? Sem foto. E aí a foto mais curtida ganharia. Na época era acho não sei se era um outdoor ou um frontlight, enfim. Que de fato aconteceu. E aí foi a partir daí que a gente começou a descobrir, na época,
que tinham algumas regras se podia ou não podia. Hoje não tem mais, não é a mais curtida, né? Hoje tem essas questões. Tem uma outra questão, mudando um pouco de assunto, mas falando de rede social e de promoção em rede social também, né? Que também é interessante se observar, vem tendo um movimento feito, no caso pelo CONAR no Brasil, nos Estados Unidos pela Federal Trade Commission também, que a indicação da publicidade realizada por meio de perfil em rede social de que seja publicidade, né? Porque blogueiros, etc., influenciadores, eu comemoro isso. Né? Isso tudo é feito de uma forma, enfim, velada. Velada. Eu estava tentando evitar o termo velada, mas o termo é velado. Porque, por exemplo, no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor proíbe expressamente a publicidade que não seja indicada como tal. Claro. Né? Então, toda a publicidade tem que ser indicada que seja. É proibida a publicidade velada. Né? Já tem alguns casos no CONAR, inclusive tem um famoso da Gabriela Pugliese, de que foi feita advertência para ela, para que ela deixasse de fazer, enfim... Então, da forma que ela fazia. Da forma que ela fazia, porque se não ficava claro, né, de que, enfim, recebi tal produto. Os recebidos, a hora que isso aí bombar, os recebidos vão por água abaixo, os influencers já estão perdendo a questão agora já perderam a questão das visualizações, né, dos likes. Sim. Porque já não fica mais visível para todo e qualquer usuário ali, né, internauta. Eu e não agora? vou poder mais ver a Vivi Guedes lá, influencer. Não vai poder mais. Não me conta isso. Há quem diga que os influencers estão com os dias contados em função disso. Já perderam a questão dos likes, né? Que era algo que eles vendiam. Josiane tem que perder. Eu não quero ver os likes da Josiane. Gente, eu não faço a menor ideia do que você está falando. Eu já te disse que eu não vejo novela. Hoje tu liga, Eu também assiste tô por hoje. fora, Não, confesso. ai, meu Deus. Não, agora eu já sei quem é a Vivi, porque ele fala muito dela. Eu só sei que é uma menina da novela das 8, que é a Paola Oliveira, né? Isso eu já descobri. É a dona do pedaço. Tu tem que ver o capítulo de hoje. Eu tenho que ver o capítulo de A dona do pedaço, hoje. eu acho que vai matar o Regis Giannichini. Pegou com a filha. Transando com a filha, meu terminou Deus. o último E agora? capítulo. Isso Não? foi sábado. Foi sábado, tem que assistir hoje. Hoje entendi. o país vai parar para ver isso. Olha, eu vou dizer que a última vez que eu vi um país parar para ver novela foi o último capítulo de Avenida Brasil. Também, isso aconteceu. Esse eu me lembro que foi bem... Sim, eu não assisti, mas eu tenho lembrança e as pessoas falam. Não, eu assisti nessa época, mas eu lembro que muito se comentava que... Depois assim, tu largou as novelas. eu já tinha largado antes, mas a Avenida Brasil eu assisti um pouco mais. Mas se falava muito de não ter sido assim desde A Próxima Vítima, né? Esse estouro todo de novela, uma novela... Eu me lembro... Sabe por que eu me lembro de Avenida Brasil? Porque quem me conhece sabe que eu normalmente moro muito longe de onde eu trabalho. Eu digo normalmente porque eu moro muito distante, então assim, eu vou sempre trabalhar longe do meu trabalho. E eu me lembro que eu sempre levei em torno de 50 minutos, uma hora para chegar em casa. E nesse dia foi um caos. O trânsito estava um horror e eu levei quase 2 horas para chegar em casa. Quem assiste regularmente novelas fala muitíssimo bem dessa novela até hoje. Avenida Brasil, diz né? que é das melhores. Eu ouvi também. Eu tava, nessa época, eu estava fazendo mestrado fora. E eu não cheguei a estar aqui, mas eu ouvia toda hora. Até o nome dos personagens, assim. Sim, sabia, né? Rita, Tinha o Carminha. Tufão, a Carminha. Carminha. Carminha, que... A gente ouvia. De mas fato, quem é? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ia dizer, chega de novela e vamos para a Em publicidade relação digital. Não, uma curiosidade de direito autoral ainda. E quando é um nome de família... Patronímico, vamos dizer, né? que tem legal. 10 pessoas lá que tem o mesmo sobrenome, Pintaúde. Pence. Aí o cara o Pence, que é nosso cliente aqui, que é um dos patrocinadores do programa, sobre o qual nós vamos falar daqui a pouco. Ivo Pence, tá? Ele tem lá vários Pence. Aí tipo do Rosário ali, né? Aí ele fez sucesso com a empresa dele como Comercial Pence, usou o sobrenome. O Zafari tem um assim. Tem o Comercial dois. Zafari. Tem o Zafari e o Comercial Zafari, Eu né? não sei como é que está em termos de marca, né? Isso- Como é que está a segunda, tem- eu digo, do tem- O outro. Comercial Zafari. Tem encrenca ou eles têm que fazer acordo? Eles Porque podem, o o Comercial ideal- Zafari e o Zafari, eles vêm da mesma região ali de Passo Fundo, né? Só que uma empresa ficou monstruosamente grande, a outra nem tanto. É assim, né? A gente, Tu vai ter proveito, se tu bota ali Zafari, mas eu não sei, os dois são do mesmo setor, ali na Protásio tem complicado. eles usam o tem Comercial isso. Zafari
O Zafari, a principal tem o esquilinho e eles botaram um gauchinho lá. Assim, Tu não deixa de associar ao natural. Eu É. passo ali na frente, é um supermercado. Não, de eu acho que comercial quando tem Zafari. áreas diferentes é um pouquinho menos pior, né? Acho que a Ivo Riso também não, mas tem, área tem bastante. geográfica, não. Né? Até se fosse... Não, eu digo área diferente, área de atuação. Sim, mas os dois, nesse caso, os dois são Não, supermercados, nesse caso, né? exato. Mas eu dei o exemplo É que não tem da como Ivo tu não Riso, porque associar. tem a construtora, tem a consultoria, tem. Sim. Bom, aí ok. Não, em termos de marca, bom, são alguns assuntos diferentes aí, mas em termos de marca, por exemplo, que tu falou, existe nas marcas, elas são protegidas de acordo com uma atividade específica, né? A gente chama de princípio da especialidade. Então, marcas, por exemplo, vamos pegar duas outras marcas que a gente conhece, Tintas Renner e Lojas Renner. Perfeito. Né? Perfeito. A marca é a mesma, eu digo o elemento, a palavra, o elemento nominativo que a gente chama, né? Renner, é o mesmo. O E a logo, escrita é igual, inclusive. a escrita também, no caso, também é. O logo pode ser que mude e tal. Mas, nesse caso, elas podem coexistir, né? Porque elas são, né, em princípio, também. O advogado sempre pode, em princípio, em áreas Até distintas. segunda ordem. Mas o termo, a questão do nome, tá? Pessoal, patronímico, a regra é o seguinte: quem chegar antes, né, numa determinada atividade, vai ter o direito sobre o nome. Né? No caso da Renner que tu está falando... Como marca. Nome empresarial, isso é outra coisa. Sim, como Eles marca. eles até formavam meio um grupo, assim mesmo, Tintas e as lojas, e tinha acionista de um lado e de outro, assim, então o comum acordo é mais fácil. Mas eu digo assim, por lei mesmo, por serem atividades distintas, elas podem não tem coexistir. problema. Sim, não tem problema, porque o objetivo, a gente indo lá no começo do fundamento do direito à marca, ele é duplo, né? É, por um lado, proteger o interesse do empresário, do titular da marca, em poder fidelizar a clientela dele, poder ser reconhecido no mercado, né? Ou seja, que os consumidores saibam a origem, que o produto é dele, não é dos outros. E, por outro lado, né, que também não pode se deixar de ter em vista, é proteger o consumidor, né, digamos assim, não levar gato por lebre, né? Ou não confundir um produto com o outro, ou não associar um produto com o outro, sabe? Porque, às vezes, o nome é muito parecido, tu acha, não, vem da mesma. Isso tem bastante, Então, o objetivo né? da marca, por lei e por fundamento legal, a existência de uma marca é esse. Então, o INPI, né, que é o órgão no Brasil que defere os registros, ele leva em consideração, deveria, pelo menos, levar em consideração isso. Eu me lembro que meu pai trabalhou muitos anos trabalhou um bom tempo na área calçadista. E eu sou de uma época de um tênis que era o Fila. Sim. Que tem existe como até é hoje. que tá na moda de novo agora. Tá voltando em relação a marcas esportivas, né? Mas ainda lá nos anos 90 tinha um tênis específico, tipo a Reebok, quando veio com os tênisinhos femininos de cano alto e tal. Tinha o Fila. E eu me lembro que meu pai foi a uma feira, eu não lembro exatamente aonde, acho que era São Paulo, que é uma das feiras, acho que não vou lembrar o nome da feira agora, que é muito, muito grande nessa área calçadista, e trouxe um tênis muito parecido para nos mostrar, que era Tila. Só que, gente, a marca era igual à Fila. E era Tila. E aí tinha o T, era com a mesma cor. Um era... azul e vermelho, aqueles riscos vermelho, azul e vermelho. Exato, era azul e vermelho. E aí Tila, sei lá, era só azul ou era só vermelho, não me lembro. Mas, inclusive, a tipografia era a mesma. E a imitação. E aí entra a exatamente. imitação, e não é só a reprodução da marca, é a imitação também, né? Tu sabe mais que uma vez, agora até, não sei por que razão, sumiram, mas há um tempo não muito distante, aí na Rua da Praia, tu ia aos sábados de manhã, tinha assim toda uma série de produtos, assim, eu me lembro que tinha o West Coast ali junto, como eu trabalhei com o West Coast, me chamava a atenção. Eles só trocavam assim uma letra, uma coisa assim, e faziam os produtos bem parecidos. Isso. Parecidos, né? Provavelmente não tinha a mesma qualidade. E um dia, por curiosidade, ali tinha todas as marcas com uma pequena adulteração. Aí eu perguntei para a pessoa que estava ali, eu digo, vocês não têm receio de vir alguém aqui, assim, o que vocês fariam? Não faríamos nada, eles vão pegar essas marcas, a gente pega e copia outras. Nossa Eu tive um sorvete, eu conheci uma marca de sorvete no Rio, que eles fizeram, essa coisa fica complexa, porque sempre tem um espertalhão, né? Sempre tem alguém querendo levar vantagem em tudo, né? Bastante. No Rio, o cara pegou e botou, eu não me lembro se era isso, mas ele fez uma coisa do tipo, existia já a marca Forte Que Bom, e o cara inventou um sorvete lá, Tribom. Aí ficou um tempo explorando, claro que a Que Bom foi em cima,
E esse que ele fez, ele já usou isso para criar confusão, tipo o Carlos Imperial. Aí ele tirou a marca, que a Que Bom mandou tirar, e botou assim, sem nome. Sem nome. E botou uma página no jornal dizendo que Claro. estava tirando de não sei o quê, porque uma multinacional, que aí fez aquela ladainha contra a multinacional, que é poderosa, tem esse, que tem não esse tem discurso proteção, também, tem esse que era um discurso. absurdo, uma Claro. pequena indústria nacional que paga seus impostos e tal, e que a partir ele fez uma puta de uma mídia intencional, organizou um plano para depois o nome do sorvete virar sem nome. E aí ficou residual, as pessoas diziam, né? Claro. Esse é o sem nome, aquele que era tribom e que não sei o quê. Essa aí, enfim, é a criatividade de vocês aí que trabalham na área, né? Vira Tem a um- sacanagem. Pessoas como o Pintaúde, que é muito criativo. A sacanagem vira estratégia de Tem um caso marketing. que eu me lembrei aqui agora também, não é bem a mesma situação, mas também essa de tirar o nome e depois fazer uma atividade em cima, que é um caso de publicidade comparativa, que é outro assunto interessante também, que era uma propaganda mais antiga da época do Bombril, né, do cara aquele da Bombril, né? Sim, sim, do Mil e Uma E aí, Utilidades. e aí ele fazia uma do Montbiju, que eu acho que é do... Sim. que eu acho que é o Deles Montbiju, também. que é do Bombril, né? É, Montbiju. E aí ele fazia, a Montbiju. primeira era, sei lá, Montbiju e Comfort, se não me engano, né? Aí ele fazia lá, comparava os dois, e né? E, Ah, é legal. enfim... Que aí depois ele dizia, não vai mais aparecer na televisão. Era genial. É isso aquela. aí. Aí aparecia depois, ele fazia a segunda propaganda. Coberto. Com o programa, com o outro produto coberto, falava assim, e você, se não se comportar, não vai Não mais vai aparecer. na televisão. A Então, gente ele passou teve, o link, né? também o caso da Coca e da Pepsi, dos macacos, lembra da propaganda? Que ele alguém vai e entrega, eu não vou lembrar exatamente isso, mas eu me lembro que estourou, assim, e agora a gente está tendo com mais frequência o McDonald's e o Burger King, Ah, sim, né? E essa até é- acho que foi o Girafas, né, que entrou na brincadeira. E esse eu não vi. Mas isso também tem limite. Tem, não. Publicidade comparativa tem limite, sim. Tem. Ela, assim, primeira coisa, publicidade comparativa ela não é proibida, né? Pois é, porque eu ia dizer, a gente vai entrar na marketing de guerrilha, por exemplo, que usa basicamente isso, né? Mas assim... Do mas combate uma marca com outra e, enfim, como mas é que fica? tem limites, realmente tem limites, né? A publicidade comparativa, por exemplo, a primeira diretriz é que ela tem que efetivamente comparar, né? Tu não pode fazer uma publicidade fazendo uma referência a outra marca sem comparar um produto com o outro, né? Uma coisa só, a gente não tem no Código de Defesa do Consumidor, na Lei da Concorrência, enfim, uma legislação específica sobre publicidade comparativa, né? A gente utiliza alguns princípios gerais e o Código do CONAR, que não é lei. Tá? Que não é lei, só uma orientação. É uma orientação, mas que acaba servindo também para orientar a jurisprudência. E lá diz, a publicidade tem que ser respeitosa, tem que ser leal, né? E tem que trazer elementos objetivos de comparação entre um produto e outro. Né? Tu utilizar uma marca, né, ou fazer uma associação a outra marca, outra empresa, para depreciar, ou enfim, para dizer que o produto é pior, sem ter um elemento concreto, não é lícito. Né? Então, é preciso que se tenha, né, enfim, informações concretas para comparar um produto com o outro. Lucas, a gente está, infelizmente, se encaminhando para o final, né? Já fomos avisados aqui que a gente já está no nosso Temos que falar dos nossos no apoiadores. nosso horário. Antes de a gente falar dos nossos apoiadores, eu quero sair um pouco das questões técnicas e quero, para a gente finalizar, eu quero ouvir a tua opinião. Okay. A gente vem falando, então, não só sobre publicidade. A ideia era publicidade digital, mas a gente acaba entrando nessas questões de marca, que é muito interessante. E eu tenho certeza que a gente poderia ficar horas aqui falando sobre muitos outros assuntos. E aí, como diz o Pintaúdi, esse é o gancho para tu dizer que tu quer que o Lucas volte. Porque a gente tem muitos assuntos para tratar sobre isso. Mas o Lucas, ele tem uma coisa que não me agradou. O que? Ele tem essa mania, tá, Lucas? Ele não tem aquele sex appeal do Orestes. É porque vamos explicar, porque vai ficar chato, né? Parece que tu tá criticando o nosso convidado. Eu vou falar tanto nisso que o Orestes vai ficar puto da cara. O Orestes, o Pintaúdi, deixa eu te explicar, Lucas, pra gente não ficar constrangido. É aquela frase, o problema não é tu, é ele. Eu tô totalmente à vontade, não se O problema é o preocupe. Orestes. O problema é o Orestes que não te dá bola, né? Não me dá bola. O Pintaúdi, ele é um ex-machista em recuperação. Então, ele vem se entendi. remodelando, assim, se reposicionando da sua essência. Aí me disseram que eu tinha que gostar de um homem, entendeu? Não, Eu escolhi o aí ele se Orestes. descobriu, segundo ele retomou a sua origem bissexual. E hoje ele tem uma tríplice lista masculina de homens que eu trouxe pra cá como convidados e rolou Uma química apenas do Pintaúdi pra eles. E o Orestes encabeça essa tríplice lista. Então,
todos os programas, invariavelmente... Temos que falar no Orestes. Não, temos não, tem, né? Tu. Temos. Não. Eu não falo. Que é Tu uma é que tem que falar. pluralidade. É quase como os nossos anunciantes, entendeu? O Orestes ganha uma publicidade, assim, incrível aqui. Mas vamos lá. Eu quero saber, Lucas, a tua opinião, e agora como advogado dessa área, enfim, todas essas nuances, todos esses pormenores, todos esses detalhes, o sorteio, a propriedade intelectual, o direito autoral, o direito de imagem, isso ganhou proporções muito maiores com as redes sociais. Qual é a tua visão sobre isso e para onde a gente vai? Eu acho, assim, que a tendência é que se regulamente cada vez mais as situações, né? Porque... Se de um lado ganha mais proporção, de outro vem a regulamentação. Porque se a atividade econômica vai se desenvolvendo cada vez mais, né? Já está bem consolidada, né? A gente vê até no próprio mercado publicitário, né? Como se mudou muito toda a perspectiva, né? Até o declínio, vamos dizer assim, dos meios de comunicação tradicional, que a gente estava falando no começo, isso mudou muito a própria realidade das agências, né? Claro. Então, a forma de se faturar é outra, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você tem que pensar em inovação, em mudar, e, enfim, usar a criatividade que o pessoal do marketing, da publicidade tem para fazer outras atividades, não se pode descuidar dessa regulamentação que vem vindo, né? Por exemplo, tem outro tema que está para vir aí, né, que já está aí, na verdade, que entra ano que vem, que é a questão da Lei de Proteção de Dados. Né? Então, eu a gente queria vê entrar como nessas... cada vez mais a gente vai tendo, né, assim, regulamentações, né? Assim, eu espero que isso não torne as coisas muito engessadas, e eu acho que não, né? Eu acho que um pouco mais de... Tomara que a tua esperança se concretize, Eu também. porque o país mais burocrático, esse troço não anda aqui por causa da burocracia. Eu ia dizer isso, tomara que seja Tomara. assim mesmo. Por outro lado, né, eu acho assim, o controle judicional sobre essas questões, ele no Brasil, assim, ele ainda é bem incipiente, né? Lógico, eu acabo vendo bastante porque eu atuo, né? Agora, como não se tem uma cultura assim nessa parte especificamente, cultura de processo a gente tem no Brasil sim, mas eu digo especificamente nessa área assim, tão acirrada, eu acho que ainda vai aumentar, né, esse tipo de coisa. Tem vários assuntos modernos aí que a gente poderia botar na mesa, aí que a gente já vê. Na verdade, tu começa a ver fora, né, o movimento, e as coisas vão sendo regulamentadas no Brasil, vão seguindo a mesma linha, né? Tem várias questões. Uma outra questão, por exemplo, usar a marca de um concorrente como palavra-chave para anúncio. Isso já está começando a aparecer também de uma forma judicializada, né? Até que ponto isso é lícito, não é lícito. Isso é uma discussão que tem desde a década de 90 nos Estados Unidos, por exemplo. Na Europa teve alguns casos aí, uns 6, 7 anos atrás, bem relevantes tratando disso. Então, as nuances vão mudando, né? E é bom que se acompanhe. E, enfim, se puder ter uma assistência jurídica também, né? Eu, como advogado, falando. Que bom para nós. É sempre interessante. Marcas, continuem fazendo merda, porque é assim que vocês vão manter o meu emprego. Não, mas é que tá. É isso que a gente fala sempre. O investimento é muito menor se tu fizer antes. Correto, né? claro. E também, claro. Sinceramente, para trabalhar, eu prefiro trabalhar muito mais antes na parte consultiva e dando parecer legal. do que trabalhando depois apagando fogo. No combativo. Porque daí é aquela correria, tu não sabe se vai dar ou não vai dar, o problema já está feito, né? Então, o consultivo, né? Tu ter alguém, né? E também se informar, né? Acho que a informação não custa, tá né? aí, né? Não custa. E um pouquinho de noção, né? É mais pouquinho barato. de Isso noção custa um também, pouco né? para alguns, Um pouquinho né? de noção, né? Lucas, a gente vinha falando então de publicidade, falamos de nomes, falamos de nomes de família. Para dizer o quê? Que o marketing e ou propaganda é um oferecimento de duas marcas de família. Tem um apoio do Zafari, a gente raspou aí na marca. Exato. Tá? Tu mora em Porto Alegre, né? Sim. Qual é o Zafari de tua preferência? A gente sempre tem, a gente é o tem uma tese. Higienópolis. Olha aí! Atualmente é Higienópolis. Do teu time. Sabe que o Pintaúde, ele mora em Gravataí, né, Pinta? Gravataí. Em Gravataí, e ele sai de Gravataí para ir ao Zafari de Higienópolis. Mas ele é bom mesmo, eu gosto. Eu moro perto de 3 Zafares, né? Mas vai E naquele. eu vou naquele. É que eu vou contar Eu, graças a Deus, faz 10 anos que moro sempre do lado de um Zafari, onde quer que eu esteja eu morando. prefiro o Zafari
Higienópolis, porque além da qualidade toda que o Zafari tem, produto, preço, todas aquelas coisas que a gente sabe, tem uma outra coisa, a administração fica no mesmo prédio, qualquer encrenca, a gente vai E ali. como tu é um cara bem encrenqueiro, né, Vai ali no Pintaúde? prédio. E, aliás, é uma boa de uma mas no Zafari- lancheria no Zafari de Higienópolis também, mas né? no Zafari a gente A antiga. No Zafari a gente não tem encrenca. Então, um dos nossos apoiadores é o Zafari. O Zafari não tem encrenca, é tu que tem as encrencas. O Zafari não tem nada a ver não com tem isso. encrenca. E a segunda marca? É o Ivo Pets, que a gente também raspou aqui no nome, que é desde 1956. Eu até tenho que olhar uma hora dessas no site da Tigre para Tu me já atualizar. prometeu isso e não cumpriu até hoje. Não. Pois Vou é. cobrar. Tem que me atualizar. Veio Mas o antes ou Zafari, depois? o Pents, Ivo Ivo Pents, tá, que fica na Presidente Roosevelt 849, desde que inventaram o tubo plástico Tigre, tá, é o maior revendedor, foi o primeiro empresário que não teve dúvida de que o tubo plástico Tigre poderia realmente fazer um papel legal diante do tradicional tubo de ferro, aquele galvanizado. E sim. até hoje a empresa ainda tem na sua direção o fundador, Que legal. seu Ivo Pentes, com 90 anos. Que legal. Tá, ele já é uma marca registrada, seu Ivo. Tá? Então foi isso, seu Lucas Ferrari. Muito obrigado. Lucas, obrigado. muito obrigada Valeu, pela tua pessoal. presença. O microfone é teu para te despedir. Obrigado, pessoal. Valeu pela oportunidade. Espero que me convidem de novo para voltar aí, porque Com tem certeza. muito Volte sempre, assunto. meu. Tem muito assunto. Esse foi mais um Marketing ou Propaganda. Quinta-feira estamos de volta. Tchau, tchau. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Desde 1956, para Ivo Pens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos, pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pens, porque sua obra não pode parar. Ivo Pens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra.